drama. Nem sempre é porque quer, o pecado inflama. Pais e filhos não se traem simplesmente por querer. O pecado cega a vítima e faz perecer. Não pense que o seu erro, o maior que pareça, diminuirá o amor de Deus por ti, a ponto que te esqueça. Deus não pode amar-te mais do que está te amando agora. O amor de Deus é graça e quem experimenta adora. O pecado nos faz cegos demais, nos afasta da graça e da paz. É por isso que Deus quis se tornar um oceano de misericórdia, que me sustenta no amor. Vem mergulhar no oceano de Deus. Vem experimentar tua graça e perdão. Vem, Deus não quer saber por onde ando. Deus te quer morando em teu coração. Programa Você Pode Ser Feliz. O pecado nos desfigura, o perdão nos transfigura. Deus é misericórdia. Jesus misericordioso falou para Santa Faustina, a apóstola da misericórdia, como o Júlio cantou agora: olha, não importa o tamanho do seu pecado, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, mergulhe o seu pecado no oceano da minha misericórdia. O seu pecado, por maior que seja, quando mergulhado no oceano da minha misericórdia, ele é apenas um grãozinho de areia da praia do mar. A gente sabe que o oceano é imenso, é infinito. Santa Faustina falava, Jesus dizendo para ela: mergulhe o seu pecado no oceano da minha misericórdia e eu vou trazer a cura, a libertação, a graça, a salvação, o perdão para você. Não só devemos estar abertos ao perdão, mas também perdoar as pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava aqui apresentando o programa e ligou uma senhora da Bahia muito triste, chorando, dizendo da sua filha. Já faz alguns anos, mas aquilo me marcou tanto. Ela dizendo assim: olha, Padre Aguinaldo, eu desanimei. Eu não quero mais nada na vida porque estou muito triste, decepcionada com a minha filha. E eu conversava com ela por telefone ao vivo, eu perguntava: mas o que aconteceu? E ela então me contou: olha, padre, eu criei a minha filha para Deus. Desde quando ela estava no meu colo, eu a levei para a igreja, para a comunidade. Ela sempre esteve do meu lado na comunidade. Eu tinha um sonho, Padre Aguinaldo, que ela encontrasse uma pessoa também da comunidade, quando crescesse, namorasse de uma forma santa e se casasse na igreja de véu, de grinalda, de branco. E nessa semana, padre, a minha filha juntou as coisas dela aqui em casa com o namorado dela e foi embora, me deixou sozinha aqui. Eu sou viúva, não tenho mais ninguém, só tinha a minha filha. E ela foi embora com esse rapaz. Eu estou aqui sozinha dentro de casa e acabou o meu sonho. Eu sonhava em vê-la se casando na igreja direitinho. E agora ela foi morar com esse rapaz. Acabou para mim. E ela nervosa com a filha. Eu não quero nem saber mais da cara dela e desse rapaz. Eu me lembro que aqui na TV eu fui conversando com ela. Olha, se a senhora abandoná-los, vão ficar perdidos ainda mais. A senhora tem que estender a mão. A senhora tem que perdoar. E ela brava no telefone falava: não vou perdoar ninguém. Essa minha filha errou, para mim morreu, e esse cachorro desse rapaz também. E brava. Eu fui rezando no meu coração e fui conversando com ela e falei assim: olha, eu tenho uma proposta para a senhora. Vamos nos unir em oração. A senhora reza daí e eu rezo daqui, para que Deus possa derramar a sua misericórdia. Fiz uma oração para ela e me comprometi a rezar junto com ela. O tempo passou. Eu cheguei aqui um dia para fazer o programa Caminhos da Fé, que eu apresentava, à tarde,
e o pessoal me entregou uma carta. Eu abri sem nem saber do que se tratava. Era essa senhora escrevendo, dando um testemunho. Ela se apegou na oração e confiou que eu, padre, estava rezando também pelo perdão, pela misericórdia. E ela me conta na carta que um dia estava lá no quintal lavando roupa, bateram no portão, ela foi abrir o portão. Quem estava lá? A filha dela com um rapaz. A filha olhou para ela e falou assim: mãe, eu errei. Mãe, eu pequei. Eu lembrei do filho pródigo. Pequei contra a senhora, pequei contra tudo que eu aprendi. Mas eu me arrependi, mãe. Perdão, mãe. Misericórdia de mim, mãe. E aí o rapaz também falou para ela: olha, eu também me arrependi. Jamais deveria ter feito isso com a sua filha e com a senhora também. Deveria ter respeitado, namorado direitinho, casado direitinho. A senhora me perdoa? Se a senhora me perdoar, eu prometo que vou me preparar corretamente para me casar com a sua filha na igreja. A senhora me aceita como seu genro? A senhora me perdoa? E ela escreveu na carta o seguinte: padre, fiquei com as mãos amarradas. Eu sou da igreja, eu sou da comunidade, eu participo da missa, acompanho há século XXI. Minha filha pedindo perdão, o rapaz pedindo perdão, como não perdoar? Eu abracei minha filha, padre, abracei o rapaz e perdoei. E agora já até marcaram o casamento. Obrigado, padre Aguinaldo, por suas orações. Realmente Deus é maravilhoso. Como Ele derrama a misericórdia sobre nós. Não sei se você está passando por um problema parecido. Talvez você esteja decepcionado com alguém que está vivendo numa vida totalmente longe de Deus. Talvez você esteja decepcionado com você mesmo, que você não consegue entrar num caminho correto. Você começa e cai, confessa e erra de novo, confessa e peca outra vez. O caminho é essa aproximação de Jesus, essa comunhão com Jesus. Se o pecado nos desfigura, o perdão nos transfigura. A gente vai ver agora um vídeo daquele filho, lembra? Daquele filho que saiu e ficou lá no chiqueiro dos porcos e de repente ele toma consciência. Eu pequei contra meu pai, eu tinha tudo na casa do meu pai. Ele volta, recebe o abraço do pai e o pai prepara uma grande festa para ele. Isso acontece conosco quando nós nos arrependemos, nos aproximamos do sacramento da confissão, da misericórdia. Lá no céu acontece uma grande festa. Vamos ver como foi a festa do retorno daquele filho pródigo para a casa do Pai misericordioso. Meu filho. Joel, você nunca deixou de ser o meu filho. Mas, pai, eu troquei o teu anel por uma... Shhh. Não diga uma palavra. Uma palavra. Joel, aceite meu amor. O abraço do pai, os aplausos, a festa, mataram um novilho gordo, fizeram um grande churrasco comemorando. E é linda essa história do filho pródigo ou do pai misericordioso, porque o pai diz assim: esse meu filho estava perdido, foi encontrado. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Quando nós nos aproximamos do Cristo misericordioso, arrependidos,
nós também experimentamos a transfiguração e lá no céu acontece uma grande festa e aqui na terra também e dentro de nós também acontece uma grande festa. É claro que a gente sabe que o perdão não é fácil, perdoar as pessoas, difícil, só com a graça de Deus, só com a misericórdia de Deus, nós perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos as pessoas, pedir perdão, muito difícil também. E a gente saiu pelas ruas para perguntar para as pessoas se é fácil perdoar, se é difícil perdoar, como perdoar. Eu convido você a ouvir qual foi a resposta das pessoas que nós encontramos no nosso Povo Fala. Acompanhe conosco. Perdão é uma prática e para o psicólogo existem estratégias para aprender a perdoar. Uma delas é desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver um repertório também chamado repertório assertivo. Ou seja, para a gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a se comunicar bem com as pessoas, se comunicar de forma sensata, racional, sem ofender o outro, ou seja, expor ideias, expor sentimentos, sem ofender o outro. Eu acho que o perdão é o amor. Não tem coisa melhor do que o amor. Se Deus perdoa, já pensou, nós estamos sempre errando todos os dias, Aí o perdão, né? O psicólogo Reginaldo falando sobre esse tema também conosco, mas a gente saiu nas ruas perguntando também para as pessoas, e se eu perguntasse para você se é fácil perdoar, se é difícil, sozinhos eu digo que é praticamente impossível, porque somos humanos, pecadores e vingativos, nós somos animais racionais, mas somos animais também. Se alguém pisa no seu pé, o impulso é você chutar a canela da pessoa. É o normal. Alguém te dá um tapa no rosto, o normal é você dar um murro na pessoa. Agora, se a gente se aproxima de Jesus, nós vamos aprendendo com Ele. Não pague o mal com o mal. Se alguém te der um tapa desse lado, vire o outro lado. Há mais alegria em perdoar do que em ser perdoado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A pessoa que tem fé em Jesus age diferente. Se alguém pisar no meu pé, não vou chutar a canela da pessoa. Só vou dizer assim, ô meu amigo, meu pé está debaixo do seu, tira aí de cima dele. Está me machucando o pé. Não precisa agredir, não precisa partir para a briga, não precisa chutar a canela. Ô, maneira aí, o meu pé está debaixo do seu. A capacidade de ter paciência, suportar as provações, a capacidade de compreender o outro e de saber que existe um momento oportuno para a mudança de cada pessoa. Antes de nós nos encontrarmos com Jesus, como era a nossa vida? Como era a minha vida antes do meu encontro profundo com Jesus? O que eu fazia também? Então, quem sou eu para jogar pedras nas pessoas? Para me vingar das pessoas? Não, a gente tem que ter essa capacidade de buscar em Jesus, na sua misericórdia, a força para perdoarmos também. Vamos agora olhar qual foi a resposta das pessoas a essa pergunta. Perdoar é fácil? Perdoar é difícil? Põe comigo. Você já perdoou alguém? Perdão é o processo de cessar um sentimento de raiva ou ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. O perdão é o esquecimento por completo das ofensas e vem do coração. Mas será que as pessoas sabem perdoar? Olha, depende do erro, porque a mágoa, acho que não há perdão quando há mágoa, né? Você é uma pessoa fácil de perdoar? Não sou. É uma vez só também. Pisou na bola uma vez só. Eu perdoo numa boa, assim, mas aí fica meio balançada a relação, mas eu perdoo normal. Mas perdoar não é algo tão fácil. O psicólogo comportamental explica porque esta tarefa é difícil e dolorosa. Porque está associado a um centro emocional no nosso cérebro, né? Toda vez que alguém agride a gente ou cria uma condição de injustiça com a gente, isso cria um sentimento de raiva em relação ao acontecimento, em relação àquela pessoa, né? Então, para você alterar essa condição emocional, acaba sendo muito difícil, né? Quando é uma coisa só racional, a gente consegue esquecer. Quando envolve um centro de emoção, fica muito mais difícil. Para algumas pessoas, existem coisas que não dá para perdoar. Traição. Acho que a traição é uma coisa que você até perdoa, mas aquilo lá fica. Quebrado o cristal
acho que não junta mais, né? Meu primeiro casamento acabou por causa disso, por causa da traição. A gente fala que perdoa, mas no fundo não perdoa. Você vai levando, vai passando, mas não é fácil. Se for um amor verdadeiro, a gente perdoa, mas dependendo qual a situação. Na verdade, a traição, aí não tem jeito. Segundo Reginaldo, as pessoas mais amorosas são mais fáceis para perdoar, já as que têm dificuldades podem desenvolver problemas mais sérios. Tendem a ter menos vínculos afetivos, mais dificuldade de se envolver socialmente, afetivamente com as pessoas. Então, nesse sentido, diminui a autoestima delas, aumenta transtornos depressivos, aumenta a ansiedade, né? Aumenta comportamentos agressivos. Perdão é uma prática e para o psicólogo existem estratégias para aprender a perdoar. Uma delas é desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver um repertório também chamado repertório assertivo, ou seja, para a gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a se comunicar bem com as pessoas, se comunicar de forma sensata, racional, sem ofender o outro, ou seja, expor ideias, expor sentimentos sem ofender o outro. Eu acho que o perdão é o amor. Não tem coisa melhor do que o amor. Se Deus perdoa... Perdão é o amor, diz essa senhora, essa capacidade de olhar para a pessoa, se colocando no lugar dela, como disse o psicólogo Reginaldo também. Mas é muito importante, eu na minha experiência como padre, aconselho muito as pessoas, quando acontece uma coisa que te magoa, te machuca, não se precipite. Às vezes a gente fica sabendo de um negócio, já quer chutar o balde, já quer abandonar tudo, já quer terminar tudo. Santo Inácio de Loyola ensinava assim, no momento de desolação, não tome decisão. Não haja por impulso, por precipitação. As pessoas às vezes não têm paciência, querem soluções imediatas. Temos que ter calma, paciência, para que com Deus, com a nossa fé, com a misericórdia de Jesus, nós possamos superar todas as outras coisas que nos aparecem, inclusive a capacidade de perdoar as pessoas. Gente, eu vou para o intervalo e saio daqui direto para a Capela do Santíssimo, onde eu vou levar os pedidos de oração e fazer ali uns minutinhos de adoração diante de Jesus. Você vai ficar com o Júlio cantando mais um trechinho da canção da banda Anjos de Resgate, O Pecado nos Faz Cegos Demais. E eu volto já já com Jesus vivo na Eucaristia. Quero você comigo. O pecado nos faz cegos demais, nos afasta da graça e da paz. É por isso que Deus quis se tornar oceano de misericórdia e me sustentar no amor. Vem mergulhar no oceano de Deus, vem experimentar tua graça.